Olá, você que nos assiste em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru, no 93,9 FM, e também pelos canais abertos e fechados da Rede Pública Legislativa a partir da TV Câmara em Bauru. Hoje nós vamos conversar sobre a questão dos pactos pré-nupciais ou dos contratos de namoro, da união estável e dos efeitos disso sobre um contrato social que se chama casamento. Do ponto de vista jurídico, você confesse. Uma hora ou outra você olha na rede social o que aconteceu nas redes de fuxico em relação aos famosos, aqueles contratos para saber dos casamentos que deram certo ou não. O fato é que isso faz parte da nossa vida e a gente precisa se inteirar do que diz a legislação e, sobretudo, como os tribunais estão posicionando as suas tendências de julgamento em relação a esses assuntos. Por isso, está convidado conosco para conversar em teletrabalho os profissionais Célia Martinho e Paulo Freitas, advogados. Muito obrigado por conversar conosco aqui pela TV Câmara. Obrigado, Nelson. Obrigada, Nelson. Nós que agradecemos. Olha, já que eu coloquei os 3 pontos, eu vou aos pouquinhos aqui para ir matando a curiosidade jurídica dos curiosos do dia a dia da nossa boa comédia da vida humana, né? No sentido sério. Bom, eu vou namorar primeiro, então vou começar pela fase inicial. Ainda não estou apaixonado. Eu posso fazer um contratinho que o mundo jurídico diria desta fase. Sim, Nelson, pode ser feito um contrato e, inclusive, até recomendável, dependendo, inclusive, da situação, né? Principalmente, por exemplo, se forem pessoas que estão dividindo, às vezes, o mesmo local de morada. Nós já tivemos decisões nos tribunais em que estudantes, por exemplo, dividiam o mesmo apartamento, mas eles não tinham uma união estável, né? Inclusive, houve decisão judicial nesse sentido. Então, é recomendável, sim, que se faça um contrato de namoro e se estabeleça que, na verdade, aquele relacionamento é um namoro e não união estável. Porém, qual que é também a questão aí? Não adianta ter o contrato de namoro se, na realidade, o que existe é uma união estável. E quando que eu tenho a diferença do namoro de uma união estável? A união estável ela tem o objetivo de constituir família e o namoro não. Então, essa é a questão que deve ser avaliada caso seja discutido judicialmente se aquela convivência foi um namoro ou uma união estável. Mas aí a gente precisa dar um toquinho nesse caso para orientar os pais também, né, Paulo? Porque a gente está falando, ó, estou aqui vivendo no lugar de cobaia dessa situação, falar, ó, filha, pera lá, você só está interessado em namorar o menino aí, mas vocês montaram a república juntos, e aí, como é que fica agora? É justamente isso, né? O que acontece é, se aquele namoro que não tinha vontade de casamento ou de constituir aí uma união estável, ele caminhar para isso, o contrato de namoro já pode até prever que eu fiz um namoro, eu tenho um contrato para namoro, mas se isso mudar, o regime de casamento poderá ser o da separação total de bens. Tudo bem? Então, imagina, uma menina rica e um rapaz pobre, ou um rapaz pobre e uma menina rica, ou os dois ricos, não importa. Comecei a namorar. Namoro, isso que a Célia falou, estou lá numa república, estou dividindo um apartamento, alguma coisa assim. Eu tenho um namoro, tá, mas no meio do caminho desse namoro mudou. Nesse contrato eu posso fazer já a previsão, posso fazer uma previsão que vai ser uma união estável, que vai caminhar para uma união estável e que o regime vai ser da parcial de bens, mas eu posso pôr que será da separação de bens também. Tá, agora, é lógico que são as provas de eventual conflito do dia a dia que vão acabar estabelecendo, a gente fala muito com a vara da família aqui, né, sobre essas possibilidades, muito bem lembrada a questão dos estudantes. Tem muitos casos no judiciário a respeito desse assunto, para você que nos acompanha, imagina que isso possa ser incomum. Agora, como eu diferencio isso de ao longo do tempo, já o negócio ficou mais sério, me apaixonei, mudou até a característica emocional da situação, para o chamado contrato pré-nupcial. Porque no momento da emoção, vou fazer o papel aqui, lógico, de leigo para você que está conversando em casa, ou ouvindo pelo rádio, pela TV, você não vai administrar isso emocionalmente. Se apaixonou, mudou a figura. Então, Nelson, tenho lá um contrato de namoro. E aí, apaixonou, nós vamos, então, levar para um campo mais sério. Vamos, então,
fazer uma união estável, vamos regulamentar a união estável. É perfeitamente possível se fazer através de um contrato particular, né? Pode-se procurar um advogado, fazer um contrato, um instrumento particular, ou pode ser feito um instrumento público, diretamente em cartório. E aí, aqueles que eram namorados e agora querem regulamentar uma união estável, vão poder escolher também um regime de bens. Se vai ser uma separação de bens, se vai ser uma comunhão universal, se vai ser uma comunhão parcial, e estabelecerem todo o aspecto patrimonial que vai reger essa união estável, né? Ou seja, tanto nessa fase anterior ao casamento, quanto ao longo do caminho, do chamado casamento tradicional, como a gente conhece no dia a dia, a proteção de bens, quando é o caso, é que está como um dos elementos principais do ponto de vista do direito. Na verdade, o que eu disse agora, instrumento particular ou instrumento público, é para a união estável. Certo? Se for para o casamento, aí é o chamado pacto antinupcial, que só pode ser feito por instrumento público. Ok, então eu posso fazer direto no cartório, nessa fase anterior. Eu posso fazer no cartório e fora do cartório. Tá. Agora, se for o pacto antinupcial, tem que ser no cartório de notas. Isso. O cartório que a gente chama é o cartório de notas. Como se fosse lavrar uma escritura pública, Exato. lavrar uma procuração pública. Esse é no de notas. Tá. O pacto antinupcial, você tem que levar a registro. Tá? Então, você faz no nota, semelhante ao que você faz numa escritura que você leva lá no cartório para registrar na matrícula. Tá? Você tem, no pacto, você tem a lavratura da escritura do pacto e o registro. Ô, Nelson, um outro ponto também interessante. Quando nós falamos em casamento, os nubentes, eles não são obrigados a fazer o pacto, tá? Se eles não fizerem o pacto antinupcial, vai vigorar o regime da comunhão parcial de bens. Agora, se eles quiserem outro regime, como, por exemplo, da separação de bens, aí é que é necessário o pacto antinupcial. Ou se eles querem fazer uma coisa híbrida, por exemplo, vai vigorar o regime da separação de bens, mas para determinadas situações, como, por exemplo, o imóvel familiar. Esse imóvel familiar, nós vamos fazer a comunhão de bens. Então, é perfeitamente possível fazer isso, tá? Então, se não fizer o pacto, a comunhão parcial de bens. Se quiser outro regime, tem que fazer o pacto antinupcial lá no tabelião. Tá. Como é que funciona a orientação disso no dia a dia, a partir das demandas, da experiência de vocês? Lógico, para a gente olhar para o judiciário e ajudar aquele que nos acompanha aqui, usando como referência, lógico, muito bem-humorado, mas de forma séria, as questões que se tornam públicas nas redes sociais. A gente pega a rigor o que dá fato público, independentemente do mérito, juízo de valor, é alguém muito rico, ele ou ela, que quer proteger os seus bens ou estabelece a necessidade de um contrato orientado para isso em relação a um relacionamento. É isso que acaba saindo na rede dos famosos. É esse mesmo o caminho originário? Quando você vai para um casamento de direito, não para a união estável, quando você vai fazer todo o pedido perante o cartório, que isso vai para o juiz e tudo mais, o cartorário que faz esse casamento, ele costuma explicar, olha, você tem o pacto, você pode fazer o pacto, e se você não fizer, porque a partir de 77 é que vem esse entendimento que se você não fizer o pacto, é a parcial de bens. O que é a parcial de bens? Você tem os bens particulares, que é aquilo que você tem antes de casar, e o outro cônjuge também. Então, o que é dele, o que é dela, ou se for dele, dela agora, né? Mas o que eu estou querendo passar é o seguinte: isso que são bens particulares. E o bem em comum é que o casal adquiriu na constância, né? Então, esse é o mais utilizado, que esse é o da parcial, é o mais comum, que a parcial de bens. Agora, você pode ter a comunhão universal de bens, não é isso? A separação total de bens e a de aquestros, né? É uma que é pouco utilizada, ela vem no Código Civil de 2002, seria mais ou menos assim: o Nelson é um empresário
e ele precisa administrar o patrimônio dele, ele assina contratos, assina aval, assina fiança, e a esposa dele também faz isso. Então, eu tenho como se fosse uma separação de bens, mas que, na verdade, existe uma autonomia dos dois, mas numa eventual separação, esses bens têm que ser, vai tudo para o mesmo, no mesmo balaio, entre as, ou na mesma, tipo, eu ponho de novo isso em comum para poder ser dividido, ou seja, é uma forma de que, para quem normalmente é empresário, é uma forma mais fácil, porque senão você tinha que ficar pedindo a outorga uxória ou a outorga marital. Então, imagina assim, o Nelson é um empresário que assina vários contratos e ele tem que levar todo dia na casa dele à noite para a esposa dele para explicar o que ele está fazendo e tal. E ela também é a mesma coisa. Ou só você é empresário e ela não. Então, isso não precisa. Nesse caso, você. Só que os bens são depois partilhados em comum. Tá? É só uma questão mais administrativa. Só para fazer uma ponte aí, então, com as grandes corporações e holdings e tal, para a gente entender esse processo todo, imagino que isso esteja como orientação jurídica, por exemplo, vocês têm os clientes lá na origem, já um planejamento em relação a esta questão sucessória para questões de relacionamento? Isso. Você pode até, às vezes, recomendar que, tipo, os pais, às vezes, recomendam para os filhos que seja feito um tipo de regime de casamento, porque, às vezes, o pai tem na cabeça que o patrimônio, muitas vezes, foi ele que adquiriu, que ele passa isso para o filho e o filho vai casar. E nesse casamento, ele quer muitas vezes proteger. Só que a parte da legítima do filho não tem como proteger, porque existe do que vai para a sucessão, a legítima e a disponível. Então, muitas vezes, o que a gente recomenda é que da parte disponível seja feito um testamento, e nesse testamento, o filho passa para os netos a integralidade da disponível, e aí a legítima vai ser dividido, vamos supor, com a esposa e com os filhos. Então, com isso, eu acabo gerando um valor maior para os filhos do que necessariamente para o companheiro, para a companheira, para o marido, para a mulher, tudo bem? Agora, muitas vezes o próprio vô já faz isso da parte disponível dele para os netos, para que não tenha que passar para o filho depois passar para os netos. Então, toda essa engenharia sucessória aí, ela pode ser recomendada, ela pode e tem de tudo, Nelson, né? A gente chama, isso daí foi minha tese de doutorado há 20 anos atrás, chama governança corporativa. É você evitar conflitos sucessórios, né? Porque as empresas elas entram em crise na doutrina eram 3 critérios: falta de grana, falta de cliente, falta de patrimônio, tá? Eu vou usar o linguajar mais. Só que hoje nós temos um problema que acaba acarretando nos outros, que é a falta de harmonia, entendeu? Eu vou crise financeira, crise econômica, crise patrimonial e crise de governança, o nome entre aspas acadêmico. Mas é a crise de harmonia. Então, muitas vezes, uma empresa, e se você cria toda uma robustez de regras para isso, você às vezes acaba evitando o problema. Ô, Nelson, legal. Deixa eu até pegar um gancho no que o Paulo falou. O pacto antinupcial ele também tem essa finalidade, é justamente evitar as crises na hora de um divórcio. Perfeito. Né? Quando eu trato de questões patrimoniais num pacto ou num contrato de convivência, quando eu falo de união estável, é justamente evitar essas crises na hora do divórcio. Quanto mais eu estabelecer, quanto mais eu pormenorizar as questões patrimoniais, eu vou ter um divórcio mais tranquilo, né? Porque tudo já vai estar ali estabelecido no pacto ou no contrato. E o que o judiciário, como é tratada a questão da traição? Esta semana a imprensa sempre volta com um assunto aqui ao colar, o que o STJ, Superior Tribunal de Justiça, tem considerado, se você incluir lá uma cláusula específica relacionada à infidelidade. Nos pactos antinupciais ou os contratos de convivência,
Eu tenho as chamadas cláusulas patrimoniais, inclusive o Código Civil, ele faz referência ao pacto antinupcial como um contrato para tratar de cláusulas patrimoniais, né? Mas eu tenho hoje as chamadas cláusulas existenciais, que são questões não patrimoniais, como, por exemplo, essa questão aí da multa por infidelidade, né? Está virando um pouco que moda querer estabelecer, né, essas multas em razão da infidelidade. A infidelidade é um dever jurídico, não precisaria nem estar disposta em pactos ou em contratos, né? E nós tivemos essa situação, inclusive, ela foi objeto de decisão judicial que autorizou a inclusão no pacto, porque não é algo também que esteja pacificado a inclusão desse tipo de cláusula, tá? E o que eu penso? Por que as pessoas estão incluindo essa cláusula? Porque os tribunais eles têm entendido que a mera infidelidade ou a mera traição ela não gera dano moral. É necessário que haja humilhação da pessoa, que seja exposta em público, para que haja, então, a configuração do dano moral que vai atingir, então, a persona, né? A dignidade da pessoa humana. Agora, quando eu coloco a multa no pacto, então, a simples violação daquela cláusula, que é um contrato, né? Ela já dá ensejo à aplicação da multa. Mas, assim, nós ainda não temos decisões judiciais no que diz respeito às multas estabelecidas em pacto. O que nós temos são muitas ações envolvendo pedido de danos morais em decorrência da traição, da infidelidade. Por exemplo, existe uma decisão em que o homem foi condenado a pagar indenização por danos morais porque ele traiu a esposa com uma amiga numa festa de família. Né? E isso foi, e quando ela viu, isso se tornou público, porque houve ali uma confusão. Então, aí ela ingressou com a ação de indenização por danos morais e obteve. Por quê? Porque aquilo foi público e houve a humilhação. Então, esse é o entendimento atual dos tribunais. Entendi. E tem efeito sobre o divórcio, esse tipo de elemento, ou não? A infidelidade em si? A partir de uma emenda constitucional que nós tivemos, o divórcio ele pode ser feito diretamente, então não se discute mais quem é o culpado pelo divórcio, né? Existe até uma regulamentação no Código Civil que diz que aquele cônjuge que traiu, ele perde o direito a alimentos, mas isso tudo hoje também é muito discutível, justamente por conta dessa possibilidade de se fazer o divórcio direto, sem se discutir a culpa pelo rompimento da relação. E nos alimentos, né, Nelson, tem um binômio que é necessidade e possibilidade. Então, vamos supor, por mais que eu fixe que não terá alimentos porque traiu, se aquela pessoa não tiver condições de subsistência e o possível alimentante tem, que pode até ser, porque a gente tem muito aquilo na cabeça que o homem que é o alimentante, a mulher que é alimentada. Hoje em dia, vários casos é o contrário, não é isso? Alimentante é a mulher e o alimentado é o homem. Então, vamos supor que o homem traiu. Não necessariamente porque ele traiu, é que ele, entre aspas, não vai ter direito a alimentos. Se ele provar que ele não tem condições. E hoje, os alimentos, né, eles são fixados, dependendo da circunstância, por um prazo, né, até a pessoa conseguir se adaptar novamente. Então, imagina, vamos assim, a mulher aqui trabalha, o homem fica em casa, vamos supor, cuidando ou não das crianças. Um exemplo, eu estou só fazendo uma inversão aí de papéis. Esse marido trai a mulher e ele não tem condições. A mulher tem condições. Então, um binômio, possibilidade, necessidade. Ela tem possibilidade e ele tem necessidade. Ele pode pedir os alimentos, não é isso? Mas, normalmente, o juiz vai fixar por um prazo até que ele, que era, entre aspas, uma pessoa que cuidava da casa e cuidava das crianças, que ele possa se reestabelecer, entendeu? A chance disso ser fixada por um período indeterminado é muito difícil, principalmente nesse caso da infidelidade, né? Na infidelidade, vai poder piorar a situação dele ou dela, é isso, de quem for o infiel. Mas existe uma possibilidade de ser dele receber os alimentos. Então, Nelson, eu acho importante fazer uma observação também,
que talvez no aspecto prático seja mais aconselhável. Quando se faz o pacto antinupcial, ele é um documento público, inclusive ele é registrado justamente para valer contra terceiros, quer dizer, terceiros vão poder saber, por exemplo, que o regime de bens do casamento do Nelson é da separação total de bens, né? Então, o que é aconselhável, talvez? É fazer o pacto antinupcial para tratar de questões patrimoniais e um contrato de convivência para tratar das outras questões não patrimoniais, porque aí terceiros não terão acesso a esse contrato, mas tudo feito também por instrumento público, né? Tá, para preservar aí a questão mais da Exatamente, isso intimidade do casal, preserva, então. exatamente. Legal, Usando essa é uma questão interessante, então, porque no caso dos famosos aí, dos endinheirados, enfim, o mundo, né, jornalista é uma praga, né? Vai lá fuçar a vida dos outros e tem gente séria, gente ruim que fica bisbilhotando a vida alheia. Mas vai lá no contrato pré-nupcial para já saber o que é aquele ator, atriz, enfim, o jogador de futebol, o empresário, quanto que ele colocou lá de cláusula de infidelidade, para se virar moda essa história, né? Só para usar uma analogia disso, na regra das empresas, você tem o estatuto social, se for uma sociedade anônima, e você tem o contrato social, tá? Você pode fazer um acordo de acionistas e um acordo de cotistas. Esse acordo de acionistas ou um acordo de cotistas, ele não necessariamente ele é registrado. Ele é um documento que a gente chama interna corporis. Então, eu tenho lá regras que estão, a Receita Federal sabe, o banco sabe, qualquer um que quiser saber como que as regras de uma determinada companhia ou de uma sociedade limitada elas acontecem, isso eu tenho agora. Se vai distribuir lucro, se vai distribuir mais lucro, se vai distribuir menos lucro, se quando morrer é assim ou assado, fora uma regra ali, isso você pode levar para um campo interno, em que as pessoas não fiquem sabendo. E esse documento ele tem a mesma validade como se ele tivesse registrado na junta comercial. Então, no caso aqui do casamento, é semelhante, porque o casamento é semelhante a uma sociedade empresária, entendeu? A única diferença é que eu tenho ou não o lado amoroso, né? Entendeu? A gente sempre acha que a gente tem o lado amoroso, não necessariamente. A gente acredita que tenha, né? Mas essa é a diferença. Legal. Quando a gente falou sobre o contrato de traição aqui, eu estou pensando na curiosidade universal do ser humano lá fora. Como, enfim, é novo para a gente esse instrumento. Lá fora isso é usado já, um pouco mais de escala ou não, e o valor, se o cara fixa lá, poxa, mas ele ganha 10 conto por mês ou ganha um salário mínimo. Mas ele resolveu ir lá no cartório e fazer vamos chamar, o contrato de convivência, então. Aí ele fala, poxa, eu vou apertar aqui para não sofrer um distúrbio, e eu vou colocar 100 mil reais. Eu estou, lógico, fazendo uma relação bem humorada, se tem algum parâmetro sobre quanto eu coloco para isso. Não tem, Nelson. Aí é uma convenção entre as partes. É algo novo, na verdade, né? Mas eu também entendo perfeitamente possível, porque não deixa de ser um contrato, ele tem uma natureza de contrato. E o Código Civil, ele prevê, assim como acontece num contrato entre empresas que estabelecem penalidades contratuais, a possibilidade de o juiz reduzir se essa multa for muito onerosa. Então, embora seja uma coisa nova, eu penso que é o mesmo raciocínio. Se for algo muito oneroso, né, eu penso que o juiz vai poder reduzir sim. Agora, o valor vai ser uma convenção entre as partes. Uma coisa que eu queria te passar. Desculpa. Não, tranquilo. O que eu queria te passar é o seguinte. Acho que o que você quis mencionar é o seguinte: ainda aqui para nós que temos um sangue latino, entre aspas, é pouco romântico, entendeu? É deselegante. Agora, para quem, por exemplo, você vê, por exemplo, então vamos usar os Estados Unidos, entendeu? Muitas coisas que os americanos já tinham, olha, você tem 16 anos, cai no mundo aí, moleque, vai trabalhar, vai estudar, vai se virar. Para nós aqui no Brasil, o pai e a mãe quer auxílio tudo debaixo da asa, quer o cara na empresa, entendeu? A concepção americana para algumas coisas pode ser diferente da nossa latino-americana.
Então, para nós falarmos para uma mulher, desculpa, para um marido, para um namorado, que você quer dividir o patrimônio antes de casar, muitas vezes é diferente, mas essa cultura pode estar vindo principalmente por essa questão patrimonial, mas que é dificultoso no dia a dia, porque você está misturando amor, romantismo, o que é meu, se a gente ficar pobre, nós vamos para debaixo da ponte juntos, sabe aquela história? E aí o cara vem, ou ela vem e fala assim, ó, mas eu sou rica e você é pobre, ou eu sou rico e você é pobre, entendeu? Ou você é rica e eu sou rico, mas a gente não sabe o que vai acontecer. É esse ponto que eu acho que interfere mais. Não é a questão de você chegar. Por quê? Uma coisa é o seguinte: eu estou comprando uma casa do Nelson, o Nelson está vendendo a casa. Eu chego para você e falo, Nelson, eu pago tanto, vendo tanto, eu quero a documentação, nós vamos para o cartório, beleza. Uma outra coisa eu estou sendo sócio do Nelson. Nelson, vamos montar um negócio? Vamos, olha, nós vamos dar certo, vamos tal, muito lindo. Agora, outra coisa, eu vou casar com você. A outra coisa, eu vou comer, entendeu? Então, quando você mistura isso, é difícil. Agora, para o advogado, ele é neutro. Então, ele vira e fala assim: olha, eu não estou preocupado se você gosta, se não gosta, se ela vai largar do você, se ela vai. Entendeu? A minha preocupação é querer saber o seguinte: você quer que eu, entre as, proteja seu patrimônio, ou que eu crie alguma regra aqui para que, caso você pise na bola, ou ela pise na bola, você queira? É isso. Então, é um universo mais frio. E ali entre os dois é um universo um pouco mais amoroso, acalorado, né? Mais latino. É isso que eu queria comentar. De fato, é isso. A própria experiência aqui, leiga, de fazer matéria sobre juízes ou casos da família, mostram essa. E para todas as gerações, não é só relacionado à questão do contrato social do casamento, não. Mas, sério, então, nessa questão dessa orientação aqui, para já agradecer vocês, a gente tem uma sugestão que eu achei interessante aqui, que eu não deixei de anotar. Se for o caso, né, a vontade de cada um, procurar, lógico, o profissional, o advogado, e tem esta opção de contrato de convivência para proteção, inclusive, da intimidade, além dos fuxiqueiros da vida de plantão, em relação à eventual ocorrência de algo que gere esse dissabor, então. Isso aí, Nelson. Concordo. Legal, eu vou terminar o nosso encontro aqui agradecendo ao Paulo Freitas e à Célia Martins, lembrando de um livro aqui, de um promotor aqui de Bauru, o Gustavo Zorzella, que trata mais ou menos assim o título: Meu Bem e Meus Bens, para você entender a relação entre o caminho do amor e depois do contrato social. Seria isso? Muito obrigado por conversar com a gente. Obrigado, Nelson. Obrigada, Sempre à disposição. Para você que nos acompanhou pela Rádio e TV Câmara, você pode assistir este nosso encontro e bate-papo no Espaço Aberto a hora que você quiser. Se você começou lá pelos contratos antes do casamento e quis saber sobre as sucessões ou depois das cláusulas de traição e infidelidade, pode ter nos alcançado aqui no meio do caminho, mas fica disponível na íntegra para você assistir lá na página da TV Câmara no YouTube também. Até!